Gente, tudo bem? Estão escutando esse barulhinho? Esse barulhinho é um barulhinho de chuva. Um barulhinho refrescante, um barulhinho relaxante, né? Eu tô gravando no momento que tá chovendo, mas não vai atrapalhar nossa aula. Eita, deixa eu me ajeitar aqui na minha cadeirinha. Vai ser só um barulhinho com fundo relaxante de chuva. Gente, olha só. Hoje a gente vai falar sobre substantivo, aquilo que a gente já tinha falado. Eu já falei muito sobre substantivo com vocês, né? Eu já tinha dado todo esse assunto antes. E o livro trouxe agora com atividades. Eu vou corrigir essas atividades, porque substantivo vai ser assunto da prova que a gente vai fazer posteriormente, tá? E vou falar também de flexão do substantivo, porque a gente tem falado dos tipos, né? Comum ou próprio, simples ou composto, coletivo, abstrato ou concreto. A gente tinha falado dos tipos, mas a gente não tinha falado sobre a flexão, nem de gênero, nem de número, tá? Para quem não se lembra, o que é flexão de gênero? É masculino e feminino. O que é flexão de número? Singular e plural, tá? Então, se numa questão tiver assim, faça a flexão de gênero dos substantivos masculinos, você vai passar os masculinos para o feminino. Faça a flexão de número, você vai passar do singular para o plural, tá? Mas antes de a gente discutir sobre isso e eu fazer o direcionamento da atividade, da próxima atividade de gramática, a gente vai corrigir a anterior. Lembrem-se, a gente estuda interpretação de texto, produção e gramática. A aula da semana passada foi sobre interpretação de texto. A gente falou sobre linguagem formal, linguagem informal, tirinha, quadrinho, né? Só que agora a gente tá falando sobre gramática. E o nosso assunto de gramática é substantivo, tá? Que é um assunto bem grande, por isso que a gente tá demorando nele, porque tem várias coisas sobre substantivo que a gente precisa discutir, tudo bem? Então vamos lá. A nossa atividade é da página 76, tá? Mas antes vamos relembrar o que é substantivo. Substantivo é aquela classe de palavra que dá nome aos seres. Seres, objetos, tá? Sentimentos, estados, ações. Eu coloquei vários exemplos aqui de substantivos. Abacate, que é o nome de uma fruta, é um substantivo, né? Paraíba, que é o nome do nosso estado, é um substantivo. Amizade, que é o nome de uma relação, né? É um substantivo. Amor, que é o nome de um sentimento, é substantivo. Mãe é um substantivo. Então, assim, tudo que dá nome aos objetos, às coisas, aos seres, tá? São substantivos. Olha esse exemplo. Vou pegar aqui, ó. Isso aqui, ó, que tá na minha mesa, é um batom. O nome desse objeto, né, que eu uso de maquiagem é batom. Batom é um substantivo, né? Ó, isso aqui que eu tenho na minha mesa também, ó, é uma chave de fenda. Tá? É uma chave, sim, eu tenho uma chave de fenda na minha mesa, tá? É uma chave de fenda. Chave de fenda é um substantivo. Tudo bem? Ó, isso aqui que eu também tenho na minha bolsa, não, na minha mesa, é um lápis, tá? Lápis também é substantivo. Então, todos os nomes, tá? Todos os nomes, tá certo? São substantivos. Nomes de coisas, nomes de estados, nomes de lugares, nomes de sentimentos, nomes de ações, certo? E aí, a gente também tem que lembrar que a gente estudou os tipos de substantivo, não é isso? Substantivo comum ou próprio. O comum é aquele que dá nome a coisas gerais. Por exemplo, lápis. Lápis é um substantivo comum, porque existem vários tipos de lápis, né? Isso aqui é um lápis. Deixa eu ver se eu tenho outro. Não tem outro lápis aqui pra mostrar. Mas enfim. Ó, caneta. Caneta também é substantivo comum, tá? Isso aqui é uma caneta, isso aqui também é uma caneta, e elas são canetas diferentes, tá? Então, o substantivo comum é aquele nome né? Que é dado, tá? Pra um ser de uma espécie. Ó, é como se caneta fosse uma espécie. Existem vários tipos de caneta, tá? É tudo caneta, mas existem vários tipos, tá? Então, caneta é substantivo comum, tudo bem? O substantivo próprio já é um nome específico de um lugar, um nome específico de uma pessoa, um nome que faz aquele indivíduo se diferenciar. Por exemplo, meu nome é Daniele Nascimento, Daniele com 2 N's, tá? 2 N's, um I e dois L's. Né? Ou seja, possivelmente não existe nenhuma Daniela igual a mim, né? Pode até ter com o nome igual, mas ela não é igual a mim, né? Isso. Dentro da sala, dentro da escola, eu sou Daniela, professora de português, né? Isso. Então, Daniela é um substantivo próprio, então nomes de lugares, nomes de pessoas,
tá? São substantivos próprios. Enquanto os substantivos comuns são aqueles que denominam espécies de coisas, tá? Então, caneta, né? Lápis também. Ó, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Esses dois objetos. Chave de fenda. Chave de fenda é um substantivo comum, tá? Mas ele é composto, porque ele é composto por 3 palavras. Chave de fenda. Ó, essas duas chaves aqui, não sei se dá pra vocês verem, elas são diferentes. Mas ambas são chaves de fenda, tá? Chave de fenda é um substantivo comum, porque ele dá nome a vários objetos que são todos da mesma espécie, mas que são diferentes, tá? Não é um nome específico, tá bom? Vocês entenderam. E a gente já falou sobre isso, tá? Então, o substantivo comum dá nome a uma espécie de coisas. O substantivo próprio dá nome específico a uma pessoa ou a um lugar. Substantivo simples ou composto. Gente, simples é aquele substantivo que é formado por apenas uma palavra. E composto é aquele substantivo que é formado por mais de uma palavra. Por exemplo, né? De novo, lápis. Lápis é substantivo simples, é só uma palavra. Vou pegar outra. Chave de fenda. Chave de fenda, que é o nome desse instrumento aqui, chave de fenda, é um substantivo composto. Por quê? Porque é formado por mais de uma palavra, né? Ó, guarda-chuva. Guarda-chuva é formado por 2 palavras, é composto, tá? Chuva. Chuva é um substantivo formado por uma palavra só, é simples, tá? E vocês podem ver que eu coloquei aqui os exemplos, inclusive, do livro de vocês, né? Ó, carro é simples. Por que carro é simples? Porque é formado por apenas uma palavra, é um substantivo de uma palavra só. Beija-flor é composto, porque é formado por 2 palavras. Vale lembrar, a gente já teve aula disso, a gente fez exercício disso, que os substantivos compostos, eles podem ter hífen, mas podem não ter hífen. Como passatempo. Passatempo é passa, mais tempo, juntou, ficou passatempo, formado por 2 palavras, não é isso? E ele não tem hífen. Girassol é formado por 2 palavras, gira mais sol, juntou, sem hífen, é formado por 2 palavras, é um substantivo composto, embora ele esteja juntinho. Então, não se enganem, existem substantivos compostos que não têm hífen, que é uma palavra só. Que quando você olha, parece uma palavra só, mas tem 2 dentro dela, tá? Parece uma palavra só, mas tem 2 dentro dela, ok? Tudo bem? Eu dei uns exemplos na sala. Eu dei fidalgo, que é filho de algo, que é uma palavra bem antiga que aparece nos livros de literatura. Fidalgo, que é uma palavra muito antiga, que significa filho de algo, que seria um jovem rico, é um substantivo composto, né? Eu também, só que quando a gente olha para ele, a gente pensa que é uma palavra só. Só que, na verdade, é uma palavra que foi formada por 3 outras palavras que estão dentro dela. Tá bom? Então, substantivo composto é aquele que é formado por mais de uma palavra. Substantivo simples por uma palavra só. Eu coloquei vários exemplos no caderno, a gente respondeu. Revisem essas atividades. Substantivo primitivo ou derivado. Gente, primitivo é aquele que é o primeiro na família semântica. E derivado é aquele que derivou de um primitivo. Vamos dar um exemplo? O exemplo que eu dei na sala para vocês, o exemplo que eu mais dei foi café. Café é primitivo. Aí de café vem cafeína. Cafeína é derivado. De café vem cafezal. Cafezal é derivado. De café vem cafeteira. Cafeteira é derivado, né? De café vem cafeteria. Cafeteria também é derivado. Ó, cavalo. Cavalo é primitivo. Ele não vem de outra palavra. Ele é o primeiro na família semântica dele, tá? De cavalo vem cavaleiro. Cavaleiro já é derivado, tá? Então, primitivo é o primeiro da família semântica e os derivados são aqueles que surgiram a partir de um primitivo. Tô indo rápido porque eu já expliquei, eu só estou reexplicando. Substantivo coletivo é aquele que denomina um grupo, tá? Ó, ramalhete é um coletivo de flores. Quando eu tenho muitas flores agrupadas, eu tenho um ramalhete. Também pode ser buquê, tá? Buquê e ramalhete são os coletivos de flores. Matilha, gente, aqui tá errado, tá? Matilha é o coletivo de cachorros, foi na hora que eu digitei, tá? Matilha é o coletivo de cachorros, tá certo? Aí tá lobo, acho que foi na hora que eu digitei, que eu confundi, mas matilha é o coletivo de cachorros. Anotem aí, tá certo? Para vocês não se confundirem, a gente já fez atividade sobre isso.
alcateia é que é o coletivo de lobos, tá certo? Alcateia é o coletivo de lobos. Matilha é o coletivo de cachorros. Ao contrário do que eu escrevi aí, foi porque eu me confundi na hora. Errei, tá? Arquipélago é o coletivo de ilha, tá? Quando você tem várias ilhas, você tem um arquipélago. O arquipélago de Fernando de Noronha. São todas as ilhas que formam Fernando de Noronha, tá? O arquipélago de Abrolhos. São todas as ilhas que compõem Abrolhos, tá? Ó, esquadra é o coletivo de barcos, de navios. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles vieram na esquadra portuguesa, ou seja, num grupo de navios. Esquadrilha é o coletivo de aviões. Não é à toa que existe a Esquadrilha da Fumaça, que são aqueles aviões que ficam dando pirueta no céu e fazendo desenho com fumaça. Eles são uma esquadrilha porque eles são um grupo de aviões. Esquadrilha é o coletivo de aviões. Constelação é o coletivo de astros, mas não é o único coletivo, tá? Tem constelação e tem galáxia, tá? Galáxia também é o coletivo de astros. Vários astros, planetas, estrelas, satélites reunidos são uma galáxia ou são uma constelação, tá bom? Legião é o coletivo de anjos e por aí vai, gente. Tem vários coletivos, tá? Vários coletivos. Ó, vamos fazer nossa atividade? Nossa atividade está na página 76. Para aqueles que não têm livro, por favor, me avisem ou no grupo ou lá na Iônica, tá? Porque aí, além de ter as questões aqui, eu posso mandar as questões para vocês, tá? Eu mando a página do livro e aí quem tiver uma impressora que pode imprimir, imprime. Quem não tiver, copia só as questões, não precisa copiar o texto, porque muitas vezes o texto é muito longo, mas aí vocês vão conseguir acompanhar melhor, tá? Mas eu coloquei aqui as questões e a gente vai resolver essas questões juntos. Lembrando que isso aqui era uma tarefa de casa, então eu espero que a maioria tenha feito, tá? Porque agora a gente só vai corrigindo e vocês vão tirando as dúvidas e vendo se vocês acertaram ou não as questões, certo? Vocês devem estar escutando barulho, que a chuva está mais forte, mas é bom que é um barulhinho relaxante, né, meus queridos? Olha só. Substantivo. As palavras da nossa língua são organizadas em classes para que suas funções sejam estudadas com mais facilidade. Na língua portuguesa, há 10 classes gramaticais. Eu falei para vocês, ó, é verbo, é substantivo, é advérbio, é interjeição, é conjunção, é preposição. São várias, tá? Não vou falar todas aqui. Nesta sessão, vamos estudar a classe que possui o maior número de palavras, o substantivo. Ela é a mais abrangente da língua portuguesa, tá? É a que mais existe na língua portuguesa. Leia a anedota a seguir e responda as questões. Ao chegar da escola, o garoto, com ar de esperteza, pergunta ao pai: é verdade que a inteligência dos pais sempre é maior que a dos filhos? Sim, é verdade. E até os cachorros sabem disso, responde o pai. Então me diga, quem inventou o avião? Foi Santos Dumont. Nesse caso, por que não foi o pai dele? Essa é a anedota. Lembrem-se, o que é uma anedota? A anedota é o gênero textual, é um gênero, né, um tipo de texto, que é uma piada, que traz humor. Não sei se vocês entenderam essa anedota, mas o que acontece aqui? O filho pergunta, é verdade que os pais são mais inteligentes que os filhos? É. Então, por que foi Santos Dumont que inventou o avião e não o pai dele, se o pai dele, teoricamente, é mais inteligente que ele? Esse é o sentido do texto, tá? Ah, a professora não achei engraçado, não. Tudo bem, eu também não achei. Mas é um texto que traz a esperteza do filho, né, em relação ao pai. Gente, quais são os personagens dessa anedota? Quais são? Me digam. São 2, não é isso? É o garoto e o pai dele. Ó, é o garoto e o pai dele. Ah, professora, e Santos Dumont? Não, gente, Santos Dumont não é personagem. Ele não fala, ele não participa da ação, ele só é citado, tá? Provavelmente o garoto teve alguma aula sobre isso e aí quis perguntar ao pai, tá? Mas Santos Dumont, ele é só o assunto da pergunta do filho. Ele não age, ele não faz parte da ação, tá? Os personagens são só o pai e o garoto, porque são eles que realmente participam da historinha, ok? Qual é o nome do lugar de onde o garoto chega? De onde é que ele veio?
que lugar é esse que o garoto veio, hein, minha gente? O garoto veio da escola, né? Aqui diz, ó, na primeira linha, ao chegar da escola, muito difícil essa tarefa, né? Vou dar até um tempo para vocês fazerem. Ó, que palavra dá nome à invenção de Santos Dumont? O que foi que Santos Dumont inventou? A invenção, o nome. Qual foi? Avião. Avião. É a palavra que dá nome à invenção de Santos Dumont. Santos Dumont inventou aquele negócio que voa e disse, vou chamar de avião. Avião virou o nome daquilo. Avião é um substantivo, tá? Quais animais foram citados na história? Quais os animais? Foi um tipo de animal só, né? Foi o quê? O cachorro, né? Foi o cachorro, não é isso? Só que eu botei no plural porque no texto está no plural. Então, nada difícil, não é isso, minha gente? Então, vamos lá. Não tá difícil, não. Vamos fazer. 2. As palavras que correspondem às questões de atividade anterior foram usadas para... Ó, as palavras de atividade anterior, tá? Então, quais foram as palavras das respostas? Foi garoto, pai, escola, avião, cachorro. Essas foram as respostas, olhem, anteriores, tá? As palavras que respondem às questões da atividade anterior foram usadas para indicar características de determinados elementos da anedota ou nomear, ou seja, dar nome a alguns elementos da anedota. Gente, as palavras que foram respostas, elas serviram para nomear, não para dar característica, porque dar característica quer dizer se é feio, se é bonito, se é grande, se é alto, tá? Se é largo, se é fino, tá? Isso é característica, tá? Mas as palavras que a gente usou para responder foram usadas para nomear. Quando eu vejo um ser humano pequeno, criança do sexo masculino, eu digo que ele é o quê? Que ele é um garoto, que ele é um menino. Garoto e menino são substantivos, são palavras que eu uso para nomear aquele ser, tá? Quando eu vejo um animal de 4 patas que late, aquilo é o quê? Aquilo é um cachorro. Cachorro é o nome que eu uso, né? É a palavra que eu uso para nomear aquele animal. Cachorro é substantivo, tá? Então, marca um X no segundo. As palavras que foram respostas no número 1 servem para nomear, para dar nome a alguns elementos da anedota, ou seja, dos seres humanos que estão ali. Agora, não dá um nome próprio, né? Mas para nomear a espécie deles. A gente sabe que tinha um homem adulto, um menino, um garoto, um cachorro, não é isso? E que tinha um objeto que voa, que é o avião. Ó, as palavras garoto, pai, escola, avião e cachorros foram empregadas na anedota. Que foram empregadas na anedota, né, são chamadas de substantivos. Substantivos são justamente essas palavras que dão nome às coisas. Por exemplo, agora vocês estão vendo uma videoaula. Videoaula, que inclusive se escreve juntinho, tá? Videoaula, juntinho, por causa da reforma ortográfica. É o nome desse vídeo que vocês estão vendo. Videoaula é um substantivo, inclusive é um substantivo composto, videoaula, porque é formado por vídeo e aula, que a gente juntou sem hífen e ficou uma palavra só formada por outras duas, ok? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres reais ou imaginários. Ó, lembrem-se do imaginários, né? Quando a gente fala de abstrato, como animais, pessoas, objetos, sentimentos, lugares, ações, estados, tá? E aí vamos fazer as atividades de tipos de substantivo. A gente já estudou os tipos, eu já falei agora com vocês. Então eu vou um pouquinho mais rápido, porque é um assunto que a gente já falou. Eu tô recapitulando para vocês não esquecerem nunca. É sempre trazendo assunto novo, retomando o antigo. Trazendo novo e relembrando o antigo. Trazendo novo e relembrando o antigo para vocês não esquecerem. Ok, meus queridos. Então, ok. Vamos para a página 77. Lembrando, gente, que é do módulo 1, eu acho ainda, né? Que faltava corrigir. Eu acho que é do módulo 1. Eu não tô lembrada. Mas, se não me engano, é do módulo 1, tá? Porque... eu não sei. Eu acho que é do módulo 1. Porque o meu módulo, ele é diferente do de vocês, tá? Mas... ou é do módulo 2 já? Não sei, tô perdida. Deixa eu ver, tá? Deixem-me ver aqui se é do 1 ou se é do 2. É do 1, tá? É do módulo 1. Mas essa atividade é do módulo 1 e a próxima já é do módulo 2, tá bom? Ok, vamos lá. Mas, ó, se não tiver as páginas do livro, me manda um recado que eu dou um jeito de mandar. Nem que seja pelo WhatsApp,
Certo, meus queridos? Então, certo. Substantivo simples e composto. Vamos lá? Leia a tirinha a seguir, em que o personagem Armandinho, que é esse menino aqui de cabelo azul, conversa com a personagem Fê. Depois responda as questões. Meu pai e eu renovamos todo o guarda-roupa da mamãe Fê. Verdade mesmo? Sim. Pintamos ele de azul. Tá? Vocês entenderam esse texto agora, né? Ele diz, meu pai e eu renovamos o guarda-roupa da mamãe. Então, o que a menina pensou? Nossa, né? Comprou roupas novas pra mãe. Aí ele disse, não, a gente pintou ele de azul. Ou seja, né? Eles não compraram roupas novas. Eles não renovaram. Eles reformaram o móvel guarda-roupas. Mas renovar o guarda-roupa do jeito que a gente pensa, né? Na cabeça da gente, né? Que a gente usa a expressão renovar o guarda-roupa é outra coisa, né? Lembrando que, aqui nessa tirinha a gente tem vários substantivos. Pai é substantivo, guarda-roupa é substantivo, né? Mamãe é substantivo, tá? No primeiro quadrinho, como Armandinho se sentia pela tarefa que ele e seu pai haviam realizado? Então, como é que ele se sentia para vocês? Olhando a expressão dele na tirinha. Aqui, na tirinha. Armandinho. Como é que ele se sente tendo renovado o guarda-roupa da mãe dele junto com o pai dele? Me digam. Bom, pela expressão, né, da linguagem visual, o que a gente pode dizer? Que ele tava o quê? Feliz, né? Ele tá sorrindo, né? Tá contente, né? Então, feliz, satisfeito, contente. Ele parece, né, que tá muito satisfeito com o que ele fez com o pai dele. Letra B. Como Fê, a menina, reagiu no segundo quadrinho ao segundo quadrinho? Vamos interpretar a imagem, tá? Como Fê reagiu no segundo quadrinho ao ouvir a novidade de Armandinho? Ela disse, verdade mesmo? Então, como é que ela ficou, gente? Ela parece triste? Não, né? Ela parece feliz, né? Ela parece surpresa, não é isso? Então, ela ficou feliz, ela ficou satisfeita, ela ficou contente. Vocês podem colocar que ela também ficou surpresa, talvez. Ela, nossa, mesmo, né? É uma surpresa também, né? Então, vocês podem colocar que ela ficou feliz, ela ficou satisfeita, ela ficou contente, ela ficou surpresa, né? Se surpreendeu. Letra C. No último quadrinho, Armandinho explicou como aconteceu a renovação do guarda-roupa. Bati. Qual foi a reação de Fê ao ver essa explicação? Então, qual foi a reação dela? Depois que ele disse, sim, pintamos ele de azul. Como é que ela ficou? Ela ficou séria, né? Ela ficou, Qual foi a reação de Fê ao ouvir essa explicação? Por que ela reagiu assim? Gente, ela ficou séria, né? Provavelmente, por quê? Porque provavelmente ela ficou decepcionada. Porque ela imaginou que a renovação dizia respeito às roupas e não ao guarda-roupa. Ou seja, vocês não precisam colocar nas mesmas palavras que eu. Vocês podem dizer que ela ficou séria, né? Porque ela pensou que Armandinho e o pai tinham comprado roupas novas para a mãe. E não foi isso que aconteceu, né? Ela pensou que eles tinham comprado roupas novas, quando na verdade eles pintaram o guarda-roupa, tá? Entenderam? Tudo bem? Então, não precisa necessariamente colocar nas minhas palavras, mas o sentido tem que ser esse do que eu falei, certo? A palavra guarda-roupa é formada por quais palavras? Por duas, guarda e roupa, né? É um substantivo o quê? Composto, como eu já disse para vocês, tá? Guarda, roupa separado por hífen, ok? Substantivo primitivo e derivado. Deixa eu passar aqui a minha página, tá bom? É na página 78. Leia a seguir uma informação sobre o pai de Santos Dumont. Tudo isso é sobre aquele texto de Santos Dumont que a gente leu, da biografia, ok? Seu pai, Henrique Dumont, filho de imigrantes franceses, era um engenheiro ousado que rasgou estradas e túneis pelos sertões, antes de se tornar o rei do café em São Paulo. A palavra em destaque foi criada com base em qual outra palavra? Engenheiro. Engenheiro, vocês acham que vem de engate, de engenho ou de engessar? Engenheiro. Ela vem o quê? De engenho, né, gente? Isso quer dizer o quê, gente? Que engenho, ela é a palavra primitiva. E engenheiro é a palavra derivada, tá? Lembrem-se, a palavra primitiva, o substantivo primitivo é o primeiro,
é o primeiro na família semântica. Então, nesse caso, o primeiro é engenheiro. Engenheiro é o primitivo. Engenheiro não, engenho, desculpem. A primeira palavra é engenho. Engenho, tá? É a palavra primitiva. Engenheiro já vem de engenho. Então, engenheiro é derivado. Repetindo. Engenho é a palavra primitiva. É a primeira do campo semântico. Engenho. E tudo que vem depois são as derivadas. Engenheiro, engenhoca, engenharia, tá? Primeiro vem o engenho. Primeiro tem engenho, aí de engenheiro derivou engenhar, engenharia, engenhoca, engenheiro, tá? Engenho é o primitivo e esses outros são os derivados, ok? Vamos pro próximo? Ah, professora, mas no livro tem uma explicaçãozinha. Só que a explicaçãozinha que tá no livro eu já expliquei antes. Inclusive eu coloquei a mesma explicação, tá? Substantivo comum e substantivo próprio. Releia 2 substantivos retirados da biografia de Santos Dumont, certo? Rapaz e Santos Dumont, tá? Qual desses substantivos pode ser empregado para se referir a qualquer pessoa do sexo masculino? Qualquer pessoa do sexo masculino. Qual dos dois? Santos Dumont ou rapaz? Rapaz, né, gente? Rapaz, olha aquele rapaz ali, né? Esse substantivo é escrito com letra inicial maiúscula ou minúscula? Minúscula, gente. Por quê? Porque é um substantivo, o quê? Comum. Então, a gente usa a letra minúscula, tá? Com que função o outro substantivo foi empregado? Nomear uma pessoa em particular, diferenciando-a das demais, ou para se referir a qualquer pessoa sem especificá-la. Então, o Santos Dumont, que é outra palavra, ela foi usada para nomear uma pessoa em especial, ou ela foi usada para se referir a qualquer pessoa? Santos Dumont foi usado o quê? Para nomear uma pessoa em particular, diferenciando-a das outras, né? E como é que a gente consegue perceber isso? Por causa da letra maiúscula. Porque nomes próprios são sempre escritos com letra maiúscula, certo? E aí, quando a gente vê o nome com letra maiúscula, a gente já sabe que provavelmente é um nome próprio, principalmente se não estiver no início da frase. Porque qualquer palavra no início da frase vai ser letra maiúscula. Mas se você vê uma palavra dentro de uma frase, no meio da frase, de letra maiúscula, isso quer dizer que provavelmente ela é um substantivo próprio, ou seja, ela é o nome de alguém ou ela é o nome de algum lugar, tá? É isso, eu acho que vocês entenderam, né? Se vocês não entenderam, vocês mandem as dúvidas. Mas a gente já estudou isso. E a gente precisa, caminhar no conteúdo, não é isso? Substantivo coletivo. Gente, substantivo coletivo é aquele que designa o quê? Um grupo. Um grupo, tá? Um grupo. Olha só. Tava olhando aqui o microfone. Olha só. Vamos ler esse trecho, né? Leia um trecho de notícia apresentado a seguir. Um grupo de astrônomos anunciou em 2 de abril a descoberta de da estrela mais distante já observada do universo. Batizada de LS1, os cientistas afirmam que ela é muito luminosa e tem uma massa 3 vezes superior à do Sol. A supergigante foi localizada em uma galáxia a cerca de 9 bilhões de anos-luz da Terra e fotografada pelo telescópio Hubble em abril de 2016. E aí tem uma fotozinha da estrela LS1, né, no aglomerado de galáxias. Olha só, gente. Antes que eu vá para atividade, vocês viram aqui que o universo está com, né, letra maiúscula, ou seja, é o nome próprio do universo, né? Sol está com letra maiúscula, por quê? Porque é o nome próprio do astro luminoso, centro do nosso sistema solar, tá? Mas a palavra que a gente vai trabalhar aqui é outra, tá? Olha só, galáxia. Eu até disse pra vocês, galáxia é o quê? É o coletivo de astros, assim como constelação também é. Agora, leia a seguinte frase e compare-a com a destacada no trecho. A supergigante foi localizada em um conjunto de estrelas a cerca de 9 bilhões de anos-luz.
olha só, no texto, vou voltar, no texto diz assim: a supergigante foi localizada em uma galáxia a cerca de 9 bilhões de anos-luz, tá? A supergigante foi localizada em uma galáxia, certo? Em uma galáxia. Nessa nova frase tem assim: a supergigante foi localizada em um conjunto de estrelas, ok? Qual a diferença entre as duas frases? Gente, entre as duas frases, a diferença é que uma usa a palavra galáxia e a outra usa a palavra conjunto de estrelas, tá? A substituição da palavra galáxia por conjunto de estrelas. Mas vocês podem dizer, a primeira usa galáxia, a segunda usa conjunto de estrelas. Vocês podem colocar desse jeito, tá? Não precisa ser igual aqui, mas o sentido precisa ser o mesmo. Mas vocês podem botar com as palavras de vocês. Mas é importante que vocês lembrem, tá certo? A diferença entre uma e entre a outra é que na primeira frase, lá que tá no texto, foi usado o termo galáxia. E nessa outra, agora foi usado conjunto de estrelas. Essa mudança alterou o sentido da frase? Gente, não. Por quê? Não mudou porque a palavra galáxia é empregada para nomear um conjunto de estrelas, ou seja, galáxia é o coletivo de estrelas, de astros, assim como constelação. No módulo 2, nós temos alguns apontamentos aqui sobre flexão do substantivo. Eu vou explicar para vocês. Eu quero que vocês façam a atividade e quando for na próxima aula de gramática, eu vou corrigir essa atividade com vocês. Já tem uma atividade sobre isso na Iônica e eu vi que alguns alunos já fizeram, tá? Professora, a senhora botou a atividade antes de falar sobre o assunto, é porque esse assunto de flexão do substantivo é um assunto que vocês já estudaram antes. Que vocês já estudaram, por exemplo, no quinto ano, no quarto ano, tá? Só que agora a gente tá vendo de uma maneira mais aprofundada, certo? Agora, eu fiz uma atividade bem facinha para ver qual era o conhecimento de vocês no assunto. Se vocês lembravam, se vocês não lembravam, se vocês sabiam pouco, se vocês não sabiam pouco, certo? Vamos lá. Gente, flexão do substantivo. O substantivo ele pode ser flexionado em gênero, em número e em grau, tá? Quando a gente fala de flexão de gênero, a gente tá falando de masculino e de feminino. Como é que eu sei para saber se uma palavra é feminina ou masculina? A gente coloca o artigo antes. Por exemplo, questão. Uma vez um aluno meu me perguntou: professora, a palavra questão é feminino ou masculino? E aí eu perguntei assim a ele: olha, pensa um pouquinho, né? Eu falei para ele: qual é o artigo que você coloca? Você fala a questão ou o questão? E ele me disse: professora, a gente fala a questão. Então, se é a questão, isso quer dizer que questão é feminino e só existe no feminino. Gente, as palavras no português, algumas existem apenas no feminino, outras existem apenas no masculino e outras vão existir no masculino e no feminino, tá? E aí muitas vezes a gente vai precisar flexionar o gênero, ou seja, passar de um gênero para outro, tudo bem? Quando a gente fala de flexão de gênero, a gente ainda vai falar disso mais à frente, tá? Os substantivos que têm apenas um gênero, a gente chama normalmente de substantivos com gênero uniforme. Questão é um deles. Só existe a questão, não existe o questão. Planta é outro. Só existe a planta, não existe o planta, certo? Árvore, só existe a árvore, não existe o árvore, certo? Então, os substantivos, todos eles têm um gênero masculino ou feminino, ou ele pode ser um substantivo masculino que se flexiona no feminino, tá? Como assim, professora? Ou só masculino, ou só feminino, ou um masculino que se flexiona no feminino. Gente, na história da língua portuguesa, os substantivos que têm masculino e uma forma no feminino, na história da língua portuguesa, tá? O que primeiro surgiu foi o masculino, para depois surgir o feminino, tá? Lá no latim, que é a nossa língua mãe. Vou dar um exemplo. Professor. Primeiro surgiu professor e depois surgiu professora, tá? Professor masculino, professora feminino, tá? Eu vou fazer uma tarefa para vocês com flexão de gênero. E aí eu vou colocar assim, faça flexão de gênero dos seguintes substantivos. Quando eu peço para você fazer a flexão de gênero dos substantivos, é para passar do masculino para o feminino ou do feminino para o masculino. É só isso, tá? Mas quando você quer saber se uma palavra, se um substantivo é masculino ou se ele é feminino, você coloca o artigo antes, se você está em dúvida. Tudo bem? Ok?
como eu disse para vocês, teve aluno que me perguntou se questão era masculino ou feminino. E aí eu disse, você coloca qual artigo antes? É a questão ou o questão? Tá? É a questão, então questão é feminino. Ok? Tudo bem? Ah, professora, mas agora eu estou pensando em outras palavras. Eu estou pensando, por exemplo, em dentista. Existe o dentista e existe a dentista. Eu sei. Quando for o dentista, masculino. Quando for a dentista, feminino. Certo? A gente ainda vai falar sobre isso, sobre os substantivos que têm um gênero só, uniforme, que são biformes no gênero, ou seja, tem masculino e tem feminino, que são comuns de dois gêneros, que é quando a gente muda só o artigo, mas isso não é assunto para agora. Agora o que vocês precisam entender é, quando eu falo de gênero, eu falo de masculino e de feminino. Quando eu falo de número, que é o que está embaixo, número se refere a singular e plural. Então, eu vou colocar lá a questão, lá na iônica, assim, faça a flexão de número dos seguintes substantivos. Quando eu estou dizendo para você fazer a flexão de número, é para você passar do singular para o plural, tá? Essa flexão é uma flexão mais difícil. Como assim uma flexão mais difícil? Porque algumas palavras, por exemplo, quando a palavra termina em vogal é fácil. Gato, gatos, né? Cachorro, cachorros, ok? Mas, quando a gente fala, por exemplo, de palavras como lápis, que termina com Z, o plural vai ser lápises? Não vai ser lápises, vai ser os lápis, tá? Então, existe uma série de regras do plural que a gente vai exercitar, tudo bem? Nessa atividade que vocês vão fazer e na que eu vou colocar na iônica, tudo bem? Eu até coloquei lá na iônica, no questionáriozinho que eu fiz. Qual é o plural de gravidez? Gente, o plural de gravidez é gravidezes, tá? Gravidez termina com Z. E as palavras que terminam com Z recebem ES. Um cartaz, dois cartazes. Uma gravidez, duas gravidezes. Eu sei que as pessoas não falam assim e que parece muito estranho, mas esse é o correto, tá? Geralmente, os substantivos terminados em vogal formam um plural com acréscimo da letra S. Como eu falei, ainda estamos falando de flexão de número, tá? Singular e plural, tudo bem? Quando termina em vogal, a gente só bota o S, tá? Mas quando não termina em vogal, como é que a gente vai fazer? Então, quando os substantivos terminam em R, em S ou em Z, a gente coloca ES, roedor, fica roedores. Gás, que termina com Z, fica gases. Agora, existem exceções, como eu disse, lápis termina com S e não fica lápises, fica os lápis, tá? Existem exceções para todas essas regras, tudo bem? Rapaz, fica rapazes. Quando termina em L, quando termina em L, a gente tira o L e bota is. Animal, termina em L, fica animais. Anel, fica anéis. Anzol, fica anzóis. Caracol, fica caracóis, certo? Pastel, que termina com L, fica pastéis. Agora, degrau. Degrau termina com U, termina com vogal. Se degrau, termina com U, que é vogal, a gente só coloca o S. Então, o plural de degrau é degraus. Degraus, tá? Do mesmo jeito de chapéu. Chapéu termina com U. U é vogal e aí a gente só coloca o S. Então, o plural de degrau é degraus e o plural de chapéu é chapéus. Chapéus, tá? Eu sei que quando a gente passa na rua que tem gente vendendo, o pessoal fica, olha os chapéus, mas chapéus está errado. É chapéus, porque o plural de palavras terminadas com vogais, terminadas em vogais, a gente só coloca o S, ok? Chapéu, chapéus. Degrau, degraus. Pastel termina com L, então se enquadra na segunda regra do nosso quadrinho, tá? Pastel, pastéis, ok? Caracol termina com L, fica caracóis, ok? Quando as palavras terminam em ão, tá certo? Elas podem, quando elas terminam em ão, tá? O plural pode ser inhões, inhãs ou inhãos, depende da palavra. Não tem uma regra específica para isso. Pão, pães, tá? Pão, pães. Cidadão,
cidadãos, tá? O pessoal fala cidadões. Cidadões está errado. O plural de cidadão é cidadãos, tá bom? Eu tô dizendo isso porque vocês costumam errar nas redações. Ó, quando termina com X, ó, X com som de xi, né? Não muda. Ó, uma xerox, duas xerox. Uma xerox, duas xerox, tá? Tudo bem? E quando termina em S, mas as palavras são paroxítonas, que é o caso do lápis, tá? E caso de Atlas, também não muda a palavra, a gente muda o artigo, tudo bem? Gente, a gente também tem a flexão de grau, né? É de gênero, de número e de grau. E o que é grau? Ó, a gente tem o grau normal, a gente tem o grau aumentativo e a gente tem o grau diminutivo, tá? O grau normal é a palavra do jeito que ela tá. Peixe. Peixe é um substantivo no grau normal. Peixinho, tá? É um substantivo no grau diminutivo. E peixão, tá? É um substantivo no grau aumentativo. Vou dar outro exemplo. Fogo. Fogo está no grau normal. É um substantivo que está no grau normal, tá? Foguinho está no diminutivo. E fogaréu está no aumentativo, tá? Então, vamos lembrar agora o que a gente estudou, tá? Quando a gente fala de gênero, vou voltar aqui, tá? A gente fala de masculino e de feminino. Quando a gente fala de número, a gente fala de singular e de plural. Quando a gente fala de grau, a gente fala de diminutivo, aumentativo e grau normal. Agora, vocês podem fazer... Cadê a atividade? Vou mandar a atividade para vocês, tá? Vocês vão fazer a atividade da página 20 do módulo 2, tá bom? 20 até a página 24, tá certo? 20 a 24, onde vocês vão exercitar essas noções básicas de flexão de substantivo. E aí, na próxima aula de gramática, eu vou corrigir com vocês e falar mais sobre isso com mais detalhes. Ok, queridos? Um prazer falar com vocês hoje. Espero que estejam todos bem. Está um barulho de chuva enorme, porque está chovendo, mas é um barulhinho relaxante. Se vocês tiverem dúvidas, mandem por WhatsApp ou pela Iônica. Eu estou aqui para ajudar todos vocês. Quem não tem um livro e precisa das questões e porventura não conseguiu copiar agora na aula, me peçam que eu dou um jeitinho de mandar as questões para vocês. Um beijo e até a próxima aula.